Olá a todos, muito bom dia para quem está na FM Cultura agora conosco na 107,7, sabadão, e a gente está começando mais uma edição do nosso Pensando Bem, todos os sábados, sempre às 9 da manhã aqui na FM Cultura. Juremir Machado da Silva, tudo bem, professor? Tudo, não é? O Internacional ganhou uma. E hoje tem Grenal, né? Neste sábado. Tem Grenal, hoje Grenal. É 5h30 da tarde. 5h30 da tarde. Como tem aquela famosa... Na região sul, né, professor, mas em Curitiba. Em Curitiba. Como tem aquela famosa frase, Grenal arruma a casa. Ibsen Pinheiro. O Ibsen Pinheiro. Co-irmão está acreditando que vai ganhar, né? Depois de 5 derrotas consecutivas. Mas Grenal também pode derrubar a casa. Pode, ele arruma e derruba, né? Ele tem esses mistérios, né? Quem é da região aqui sabe muito bem. Sabe muito bem. Nós estamos recebendo hoje aqui a Mirna Spritzer e o Sérgio Lukin, são atores, colegas do Departamento de Arte Dramática da URGS, né? E voltaram com a peça agora, recentemente, peça que estreou no ano passado, ela está de volta, Terra Sem Mapa. Muito bem-vindos aí, muito obrigado pela presença de vocês. Tudo bem, Mirna? Tudo bom, Sérgio? Agradecemos. Tudo bem, obrigada também. Sou ouvinte desse programa, é uma alegria estar aqui e poder conversar um pouco sobre o teatro, a Terra Sem Mapa, e já dizer que para o pessoal, quem ganhar ou quem perder o Grenal, pode se consolar no teatro. Do teatro. Terra Sem Mapa, às vezes tem clube sem time, né? Isso, sem bússola, desnorteado. Olha aí. Mas lá a gente garante que dá um norte, encaminha as pessoas, tem um bar, desencaminha também, pode procurar a Terra Sem Mapa aqui. Agora, Terra Sem Mapa tem um pouco a ver com o que está acontecendo com a gente aqui, porque, né, nós estamos de um jeito que, inclusive, literalmente, tem cidades que estão saindo do mapa, né? Estão desaparecendo, um momento dramático aqui para nós, né? E também dramático para retomar das atividades culturais. Exatamente. Que pararam todas, né? Exatamente, acho que aos poucos as pessoas estão se reunindo, profissionais, né, e equipe técnica e atores, e tentando retomar a vida, né, porque para muita gente, ainda bem, a vida cultural significa muito, né, significa poetizar um pouco a vida, né, tornar ela mais vivível, se é que existe essa palavra, né? E tem essa questão que tu falaste agora, Nando, ou o lugar desaparece e ele vai ser guardado como uma lembrança no que as pessoas viveram, ou então as pessoas que se deslocaram e estão procurando um outro espaço, né? Abrir o seu caminho num outro lugar, ou pensar num futuro. Inclusive, se fala muito assim, meus filhos, meus netos, esse mapa que vai ser desenhado para as pessoas que vão ficar aqui depois que a gente for, né? Outras gerações, né? Então, isso aí é um desenho necessário nesse momento bem, bem grave. Tem a ver com o que a gente viveu, está vivendo agora, e com outras passagens na história onde as pessoas tiveram que se deslocar em massa para fora dos seus lugares habituais, né? Procurando... Eu fui ver a peça, gostei muito. Gostei muito das atuações de vocês. Queria parabenizá-los. Obrigada. Muito bom e muito forte. E é uma peça que fala sobre o problema das migrações. As pessoas com seus sonhos, suas apostas, suas esperanças e certamente suas derrotas. Mas, assim, eu senti uma coisa de crer nessa outra possibilidade. A minha primeira pergunta é o seguinte, o texto é de vocês? Eu não achei, inclusive peguei aqui o card, criação e atuação, Mirna Spritzer e Sérgio Lukin. Mas o texto é de você? Então, a gente, foi uma falha mesmo, na continuação a gente começou a colocar dramaturgia também nossa, né? Esse trabalho, ele nasceu de início de improvisações nossas sobre memórias, sobre sonhos, sobre lembranças, histórias que a gente ouviu, que nos contaram. E à medida que a gente foi trabalhando, a gente começou a ler material literário e foi encontrando aqui e ali
trechos, passagens, frases que a gente foi trazendo para a sala de ensaio. Então teve uma retroalimentação, a gente lia, trazia as frases. Esses 2 personagens que a gente faz, eles têm muita autonomia, eles mandam um pouco na gente, então o que eles gostavam de dizer a gente ia apropriando. Então foi um pouco essa troca, mas o texto é nosso, tem essas contribuições, mas é nosso. Tem eu tinha um sonho de trabalhar com um autor que se chama Michel Azama, ele é franco-argelino. Eu acho que ele está bem idoso agora, se é que ele ainda está vivo. Ele tem uma peça que se chama Cruzadas. E eu trouxe para a Miriam e disse, eu queria tanto trabalhar algum texto dessa peça, não daria para montar, tem muitos personagens. Então, quando a gente leu, a gente viu que tinha trechos ali que eram contundentes, eles estão hoje transformados no Terra Sem Mapa, mas eles nasceram, para mim nasceu muito ali, essa autoria. E a gente lia situações ou cenas, então captava a situação que ele propunha e íamos colocando os 2 personagens, o Vrum e a Luba, nessa circunstância. E como é que eles recontavam isso? Então, todos os textos que a gente leu e costurou, às vezes é uma meia frase de um livro inteiro que foi para dentro dessa costura, passa pelo filtro deles. Eles é que escolhem, não, isso eu não diria, eu diria de outra maneira. Então, mesmo que é literal, algumas frases literais de produção escrita, de literatura, eles acabam transformando do jeito que eles diriam. Mas é um bordado, né? Nosso, de improviso e mais literatura que a gente foi lendo. Uma coisa que me chamou a atenção, coisa assim de espectador que não se pretende de crítico de teatro de forma alguma, mas uma coisa que me chama a atenção é a naturalidade da interpretação de vocês. Eu às vezes tenho a impressão que no teatro gaúcho, às vezes é um pouco enfático demais para o meu gosto. E na interpretação de vocês eu vejo uma naturalidade, assim como se as pessoas estivessem ali, os personagens estivessem vivendo aquilo realmente. Em primeiro lugar, obrigada pela observação. Certamente isso para um ator, para uma atriz é uma coisa muito boa de ouvir, e eu acho que tem muito a ver com o nosso processo de criação e com uma proximidade de trabalho. Embora nós tenhamos tido experiências muito diversas na carreira, cada um de nós, no nosso pertencimento a diferentes grupos, a gente se conhece há muito tempo. Esses personagens, a gente, talvez não eles como estão agora, mas a gente sempre brincou muito com essa forma de falar, com a forma como eles reagem diante dos acontecimentos. Então, quando a gente resolve, no final da pandemia, se encontrar, primeiro no parque, de máscara, no Parque da Redenção, com máscara, para poder manter alguma coisa. Depois vamos para dentro do Estúdio Extravaganza, ainda com máscara. Aos poucos vamos trabalhando. E esses personagens que já estavam em nós, que já eram muito vivos, a gente chama de nossos duplos, eles começam a aparecer e a gente reconhece nesses personagens um amor pelo teatro, que é o mesmo nosso, um amor pelo ofício, que é o mesmo nosso. E um desejo muito grande, que era nosso, de voltar para a cena, de entrar de novo numa sala de espetáculo, e deles que a gente considera que eles são um pouco atores amadores maravilhados com o teatro. Tudo que eles querem é teatro. Eles queriam um teatro com cortinas, com grandes cenários, telões pintados, então, mas eles vão aceitando que a gente brincava, eles não têm edital, então a gente não pode, né? Então eu acho que essa construção, ela foi se dando de uma forma muito, muito autêntica, muito genuína. Então acho que isso deva ter também contribuído para essa forma de atuação. E vocês têm um entrosamento já de terem formação juntos, mas de terem atuado em outras peças também juntos, né? Sim, essa convivência na escola, a gente fez a escola de teatro juntos, depois a gente trabalhou num espetáculo que foi dirigido pela Irene Britsky, O Casamento do Pequeno Burguês, do Bertolt Brecht, em 79,
E depois os grupos, a Mira foi para um grupo, eu fui para o outro, direção da Irene Britsky, toda uma carreira. Eu fui trabalhar com a Maria Helena Lopes no Teara. A gente se reencontrou algumas vezes, circunstâncias, às vezes no audiovisual, em cinema. Teve um momento hoje onde houve ocupação de escolas e ocupação da universidade, então nós resolvemos fazer apresentações, era um texto do Terror e Miséria do Terceiro Reich, então nos encontramos de novo para oferecer alguma atividade dramática durante as ocupações, para que também tivesse a presença do teatro se manifestando de uma forma política. Trabalhamos num filme Doce de Mãe, direção do Jorge Furtado, então a gente de vez em quando se reencontrava. Mas esse esboço que vinha desses personagens, que agora estão constituídos, vinha desde a escola. A gente brincava com um tipo, né, que a gente conhecia. Então eles se afirmaram como personagens. O Jeremia falou uma coisa muito certa. Eles vivem independente do espetáculo, independente do texto. Eles não nasceram junto com a obra dramatúrgica. Eles iam para o parque, a gente ia de máscara, eles iam brincando pelo Parque da Redenção, olhando um monumento. Então eles começaram a ter uma vida independente. Se eles pegassem um outro texto teatral agora, eles se colocariam em cena do seu jeito, como eles acham que deve ser uma atitude teatral, e sempre com esse sonho grandioso. Eles ainda sonham com um teatro que tem cortina, que abre e fecha. Esses dois personagens. Os dois personagens. Porque é maluco, o pessoal que está ouvindo agora, né? Não, porque eles parece que tinha um pessoal lá reunido, eles estão falando deles mesmo. Dos personagens. Eles são os personagens. A gente chama os civis, nós somos os civis, né? O ser civil. E o personagem toma conta. E eles é que, na verdade, quando a gente escolhia os textos, acontecia muito isso. A gente lia um texto, que texto bacana, tem a ver com o que a gente quer dizer, mas muitas vezes não passava pelo crivo deles, personagens. Eles diziam, não, eu não quero dizer isso. Ou então eu quero dizer isso de outra maneira. E foi isso que dá essa dramaturgia que a gente se apropria tão organicamente, porque eles mastigaram os personagens. Claro que o ator está ali controlando isso também, né? Não é uma coisa esquizofrênica. O parceiro, o cara diz, não fui eu, foi o fulano, foi o personagem. Dá briga com o personagem. Esse é um bom álibi. Muitas vezes a gente brigou com eles, né? Teve umas épocas que os atores queriam encenar de uma determinada maneira e os personagens estavam um pouco esquecidos, e acho que houve um momento em que eles... Claro, é uma brincadeira um pouco esquizofrênica, mas assim, quem convive com isso sabe, quando aquele personagem está ali te cozinhando do lado... É a direção do espetáculo. Nossa. Vocês fizeram o texto, são os personagens e dirigem. Para administrar quando eles brigam é complicado. Nossa Senhora. Então, isso é uma experiência nova para nós, porque a gente vem de uma experiência de trabalhar com duas monstras, no melhor sentido da palavra, que é a Irene Britsky, no meu caso, e a Maria Helena Lopes, no caso do Sérgio. Claro, fizemos outros trabalhos, mas a presença dessas grandes mulheres, grandes encenadoras e pensadoras e educadoras, ela é muito forte em nós. Então, essa também é uma ousadia. Mas à medida que a gente foi construindo o trabalho, a gente foi percebendo que esse trabalho seria assim, seria uma criação nossa. Né? E era isso que tinha que acontecer. Enfim. A temática tem muito a ver com o mundo contemporâneo. O grande problema das migrações hoje talvez seja a questão mais forte no mundo, para bem e para mal. Por um lado, a gente também pensa ao longo da peça nos imigrantes, dos quais talvez vocês sejam, pelos sobrenomes, descendentes, mas também no atual, até porque o Rio Grande do Sul voltou a ser um lugar que recebe imigrantes, agora senegaleses, haitianos. Essas preocupações com esse fenômeno sociológico atual, elas contaram para a escolha de como vocês construíram os personagens? À medida que a gente foi trabalhando, a gente começou a perceber que alguns temas voltavam, apareciam. Essa ideia de travessia, de atravessar o mar, de exílio, de migração, de refugiado. Isso começou a aparecer e acabou sendo a nossa busca por literatura e acabou retornando. Então a gente foi assumindo isso como um tema que nos dizia respeito a memórias nossas e memórias de tantas pessoas com quem a gente ia convivendo.
E à medida que a gente foi trabalhando, a gente começou no final da pandemia. A gente brinca que as coisas foram ficando muito proféticas. Porque se isso era assunto lá na, 22, né, na pandemia, à medida que o tempo foi andando, outras guerras apareceram. Essa busca insana de um lugar para viver, se atirando nos botes, se atirando, né, essas outras travessias agora, e guerras muito fortes, né, guerras que tiram o mapa também, para culminar nessa enchente, que também também nos traz a ideia de refugiados, né? Então, aquilo que começou tendo essa ideia aparecendo, parece que quanto mais a gente faz o espetáculo, mais essa ideia vai ficando cada vez mais candente, porque cada vez tem mais gente girando pelo mundo, em busca de um lugar para viver, em busca de uma forma de viver com alguma segurança, com alguma ideia de futuro, né? Ela foi se atualizando, à medida que a gente foi criando o texto, ela foi se atualizando e o cotidiano vai nos dando notícias que falam diretamente sobre o espetáculo, tem a ver tudo com o espetáculo. Então a gente sente que ele surfa, ele está sempre surfando. Ele não passa por uma memória do passado, nem lança nada para o futuro. Ele está sempre na onda, digamos. Por triste e por difícil que seja essa situação, mas ele surfa. A gente vê algumas transformações assim, que são, né, que estão acontecendo aqui, estão acontecendo no planeta todo. Eu acho que talvez nunca os sentimentos estivessem tão parecidos assim, né? Como a gente está vendo agora, de algumas coisas que estão acontecendo. Agora, eu queria saber um pouco de ti, Miller, também, no seu trabalho no audiovisual, né? Tu falasse um pouco, né, nessa questão, porque hoje tem esse fenômeno novo. Tu teve trabalho de dramaturgia, com séries, né? Teve aquela série que a RBS TV mostrava também, da Dona de Casa, né? Fantasias de uma Dona de Casa. Aquele fim de ano, que fizesse uma participação, trabalhasse com um fim de ano que tinha até Fernanda Montenegro junto Isso também. Que é o que o Sérgio se referiu, Doce de Manhã. Doce de Manhã. Então, o que eu queria saber, assim, a gente tem uma realidade hoje que é a Amazon Prime, que é o Netflix e tal, que até nos dá oportunidade hoje de ver, tem mesmo que às vezes é um pouco pasteurizado, mas a gente consegue ver lá uma coisa da Polônia, da Finlândia, de outros lugares e tal. Eu queria saber se isso, para o ator aqui, para vocês, tem algum reflexo, de alguma forma isso abriu alguma coisa diferente? Eu costumo dizer assim, que o Sérgio fala depois da experiência dele, assim, eu me considero uma atriz de audiovisual, como é que é aquela palavra? Bissexta, né? Assim, é uma coisa que eu gosto de fazer, acho que fui aprendendo com o passar do tempo, mas não é uma atividade que eu faça sempre, como fiz teatro praticamente o tempo todo da minha vida, né? Então, assim, a gente tem alguns núcleos com os quais a gente trabalha, especialmente a Casa de Cinema de Porto Alegre, com quem eu certamente foi as pessoas com quem eu mais trabalhei, inclusive para trabalhar com a Globo, no Doce de Mãe, ou no caso da RBS, no Fantasias de uma Dona de Casa. É um trabalho também encantador, né? Eu certamente gostaria de fazer mais, porque ator e atriz tem uma coisa que a gente gosta da aprendizagem, né? A gente gosta da novidade, a gente gosta do outro veículo, né? Eu desenvolvi um trabalho com radioteatro, porque me fascinava a ideia de outras maneiras de lidar com os recursos técnicos da gente como ator e atriz, né? Eu acho que nesse meio tempo surgiram outras produtoras, né, de audiovisual no Rio Grande do Sul, especialmente em Porto Alegre, produzindo para os canais de streaming. A própria Casa de Cinema também fez para a HBO, para a própria Netflix, e tem grupos mais jovens, núcleos de produção, que produziam, né? A gente tem, nesse momento, uma certa
uma certa incerteza em relação ao streaming, porque tem regras novas, porque tem leis sendo debatidas, né, algumas garantias para o cinema nacional, para a produção nacional. Mas eu acho que, sem sombra de dúvida, houve um período auge em que isso foi um elemento muito importante, né, de produção, né? A própria Globo, a Globoplay tem produzido muita série brasileira feita com atores e atrizes brasileiros. É que também, né, num país gigante como o Brasil, o audiovisual, a televisão, seja lá o cinema, tu consegue atingir uma grande massa. Uhum. O teatro, nós estamos num país continental, tu conseguir estar em todos os lugares, né, para apresentar o teu trabalho, é uma relação diferente, né, na apresentação. E eu imagino que na questão do aprendizado tenha muito também daquilo que o Juremir estava dizendo, que ele destacou de vocês, que é a forma de atuar, a naturalidade, né? Às vezes a dramaturgia é diferente a relação quando está numa... Eu imagino, né? Sim. Como se atuar para uma televisão, para uma câmera, e se atuar para uma plateia, né? Certamente. E isso é uma inquietação bacana, uma inquietação interessante, né? Que faz a gente crescer, Eu acho que sim, que abriu o mercado de séries e abriu possibilidades de trabalho variadas para produções que antes tinham que esperar toda uma grana especial para fazer um filme. O tempo, acho que as plataformas agilizaram isso, e acho que entra mais dinheiro. As escolas daqui de cinema, daqui do Sul, também colocaram muitos profissionais na roda, muita gente jovem trabalhando com a questão da diversidade, questão de inclusão, pessoas com necessidades especiais também ganhando espaço como diretores, como atores. E também o Instagram, tem webséries também sendo criadas. Eu há pouco participei de uma websérie que foi feita em diferentes lugares do Brasil, como é tudo digital, ela foi centralizada, depois a gente mandou o material para Belo Horizonte, onde eles terminaram a edição, e foi veiculado pelo Instagram. Então, pelo Instagram? Pelo Instagram. Então, uma websérie de 5 minutos cada episódio, mas assim com uma boa produção, com dinheiro. E o Porta dos Fundos, eles não estouraram no YouTube? Eu acho que foi. Acho que foi no YouTube, o primeiro do stream, né? Agora, a pandemia foi assim um furacão na vida de todo mundo. Mudou a vida de quase todo mundo, pelo menos um pouco, ou porque as pessoas adoeceram, ou perderam familiares, ou porque tudo foi interrompido. O teatro no Rio Grande do Sul, como é que viveu e como é que sobreviveu à pandemia? Eu penso que esse momento... eu acho que a gente não tinha nem bem resolvido a pandemia quando chegou a enchente. E eu acho eu sou bastante crítica, devo dizer, e eu acho que, inclusive, quando chegou a pandemia, nós já estávamos em crise também, né? Então, acho que a pandemia fez aguçar isso, né? Com muita perda de espaço de apresentação, perda de financiamento, enfim, a pandemia aconteceu numa administração, se é que se pode dizer assim, bastante catastrófica, que odiava toda e qualquer forma de arte, toda e qualquer forma de cultura brasileira, né? Então foi muito duro, foi muito pesado, e acho que realmente muita gente sequer levantou-se completamente da pandemia para agora chegar na enchente. Porque rompe um ciclo de trabalho, uma forma de economia, que esse assunto foi muito batido, como está sendo falado agora, que a economia criativa, ela gera emprego, gera muito emprego. Renda, né? Muito trabalho, muita coisa. Agora tu disseste, que já estava em crise. Quais são os fundamentos da crise? Muitas vezes a gente se pergunta sobre as crises e fica refletindo qual é o fundamento. Estava conversando com um convidado da PUC, que vem aí no início de julho, Gilles Lipovetsky, sobre as razões da crise francesa. A França está em crise, a extrema-direita tem a chance de chegar ao poder, talvez nunca tenha tido tanta chance como agora. Então, por quê? Eu perguntei para ele, por que a França chegou a essa situação?
Eles dizem, não, eu acho que tem 3 razões. A primeira é que as pessoas perderam a crença em quase tudo. Nas instituições, nos políticos, nos partidos, em tudo. Então elas decidem, olha, não está funcionando com A, vou experimentar B. Não está funcionando com a esquerda, vou experimentar a direita. A direita e a esquerda não funcionaram, vou experimentar a extrema-direita. E a outra razão, ele disse assim, olha, aquelas ideologias que estruturavam o mundo, que, de certa maneira, organizavam os eleitores, elas meio que elas se desmontaram. Então o eleitor também está meio perdido. É interessante, são 2 hipóteses. Então, por exemplo, o que estava provocando crise no teatro no Rio Grande do Sul? Eu vou falar do meu ponto de vista mais sobre Porto Alegre, que é onde eu vivo, porque trabalhei muitos anos com formação de atores e atrizes, né, lá no Departamento de Arte Dramática. Eu acho... Mestre em educação também, né, nessa área, né? É isso. Eu acho que a gente veio perdendo, talvez até seja no Brasil de modo geral, mas acho que a gente veio perdendo um certo, eu não digo apreço, porque eu acho que as pessoas têm apreço por teatro, no caso, por cinema, por assistir coisas boas, por ler livros bons. Mas eu acho que em Porto Alegre veio acontecendo uma desmobilização, um excesso de privatização daquilo que era público, e aquilo que era público era o que sustentava, o que fazia possível, me parece, a existência de grupos, a existência de pequenos núcleos de trabalho, no caso do teatro, que teriam acesso a um teatro público mediante edital, mediante licitação. Com esse esvaziamento, e com esvaziamento de editais que começaram a aparecer, como a própria lei do Funproarte, outras leis do Funcultura, que davam, de certa forma, uma pequena margem de sustentação para as pessoas começarem a pensar em produzir alguma coisa. Esse esvaziamento, que era local, ele ganha proporções imensas com aquela administração, se é que se pode chamar assim, de modo que tu não tem onde te apegar. Como é que tu faz para levantar um espetáculo? Aonde? Para apresentar onde? Tu ensaia onde? Apresenta onde? Né? Então, se a gente pegar um retrato de Porto Alegre do tempo que nós começamos a trabalhar, a gente estava comentando, a gente ficava meses em cartaz. Meses. De terça a domingo. Olha. Segunda era o dia, a folga da companhia, a famosa folga da companhia. Quando a gente estreou no Arena, o Sérgio com um espetáculo e eu com outro, que se chamava Grêmio Dramático Açores, a gente ficava a semana inteira em cartaz no Arena, com o público. Né? Mas assim, sem querer ser saudosista, um pouco mais para cá, não precisa ser tão lá atrás, existia uma movimentação onde existiam páginas de cultura nos jornais, existia um espaço nos jornais onde tu queria o teatro, tu abria, disse, o que vou ver hoje? Bom, tenho 12 espetáculos para assistir, vou escolher um, vou ver o teatro, vou ver o Teatro Vivo, vou ver o Peça do Camilo, né? O que tu encontra hoje quando tu abre a página? Existiam programas de entrevistas no rádio, na televisão. Felizmente, alguns resgatam. Alguns resgatam. A cultura mantém, a gente faz isso, mas eu digo, era normal as emissoras terem lá um programa para entrevistar artistas, né? Enfim, para falar dos eventos que iam acontecer na cidade. É raríssimo. Eu queria somar aos conceitos que a Mira coloca aqui. Eu acho que algumas coisas assim. Existe uma perda em relação à educação, uma perda em relação à cultura, talvez como uma fragmentação. Então, os espaços de divulgação hoje são completamente fragmentados. Então, se tu segue 2 ou 3 lugares onde tu conhece uma programação, tu perde outras que saem divulgadas em outro lugar. Antes tinha, digamos, os grandes jornais, ou os jornais menores. Hoje é a segmentação. Né? Segmenta. Então, eu sigo tal coisa, eu vou naquela informação. Mas já há um tempo atrás, antes ainda, digamos, de começar uma crise mais grave como a pandemia, essa aí foi um golpe, né? Golpe, né? É bom usar essa palavra. Um machadado. Assim, as pessoas, o mundo shopping,
né? A sociedade do espetáculo, né? Pegando a autoria que tu falasse há pouco. Eu quero ver uma coisa grandiosa, eu quero ver uma coisa bonita, eu quero ver uma coisa que me distraia, que eu não pense muito. Então tem um pouco esse aspecto assim da superficialidade. Eu quero um lugar onde tem estacionamento. Eu quero um lugar onde tenha segurança. Tudo isso foi contribuindo para alguns lugares públicos, como os teatros onde a gente se apresentava 2 meses, se fizesse sucesso, voltava mais adiante. Esses lugares foram ficando minados. Então, o lugar do shopping, ou até o cinema foi perdendo lugar também para o cinema em casa, né? Você pode acessar o que você quiser. Então, eu acho que tem esses fatores socioculturais aí, a questão econômica. Bom, eu quero segurança, eu quero beleza. Muitas vezes a gente vai no teatro para ver algumas coisas fortes. Terra Sem Mapa, ela tem humor, ela tem poesia, tem beleza, mas ela também tem coisas fortes. Ou seja, a pessoa, eu não quero pensar em nada. Bom, é uma opção, né? E Terra Sem Mapa está em cartaz no Zona Cultural, que é um espaço criado há pouco mais de um ano, na Alberto Bins. Eu queria que vocês falassem um pouco como é que surgiu esse espaço, quem é que bolou, qual é que é a estrutura. Me pareceu muito interessante, eu não conhecia, foi a primeira vez que eu fui lá, eu achei muito legal. Seria interessante contar um pouco aí para os nossos ouvintes como é que foi a organização desse espaço. Eu penso que a Zona Cultural, ela nasce num espírito parecido com o Estúdio Extravaganza, que é também de um grupo importante de Porto Alegre, o Grupo Extravaganza, ou como o Espaço da Terreira da Tribo, que são espaços de grupos, espaços geridos por artistas independentes, né? Nenhum deles, até onde eu sei no momento, tem qualquer tipo de apoio, seja de alguma empresa, ou seja, de alguma instituição pública. Então, a Zona Cultural, ela nasceu também no final da pandemia, da ideia de alguns artistas, a Patrícia Fagundes, o Carlinhos Mödinger, a Sandra Possani, já prevendo e pensando, a frase era, daqui a pouco nós não vamos ter onde nos apresentar. Porque o Câmara estava fechado, o IP está fechado, a usina está fechada, né? Isso que nem tinha tido a enchente, né? Daqui a pouco nós não vamos ter onde fazer, então vamos criar um espaço onde a gente possa apresentar os nossos trabalhos, criar os nossos trabalhos e também um espaço onde esses artistas possam viver do seu trabalho, dando oficinas, criando exposições, criando atividades onde o espaço possa ser um lugar que possa gerar trabalho, né? Então a zona nasce assim, depois de uma longa busca, foi encontrado esse espaço e ele tem se caracterizado por isso, por acolher, né? No caso Terra Sem Mapa foi o lugar onde a gente mais fez, nós fizemos na Santa Casa também, fizemos na Câmara Municipal, e então ele tem essa ideia de ser um espaço de encontro, ou seja, um espaço onde tu podes ir, tu vai encontrar um espetáculo ou vai fazer uma oficina e tu tem um bar que só existe em função da atividade cultural, ele não é um bar sozinho. Mas então tu pode chegar 1 hora antes do espetáculo, te senta, pede um drink, pede alguma comidinha, fica esperando, vem o espetáculo, bom, se quiser continuar, o bar continua aberto. Então ele foi criado como um espaço de encontro, onde as pessoas possam estar ali, como é o teatro, né? O teatro é um lugar de encontro, é das poucas artes onde todo mundo respira junto ao mesmo tempo, né? Acontece sempre no agora, né? Então, a Zona já fez 1 ano, ela nasceu em março do ano passado, quer dizer, quase 1 ano e meio, e ela vem gerando esse movimento, né? Agora já está em processo para criação de mais 2 trabalhos que vão ser criados lá dentro. Tem o nosso espetáculo, tem a seguir também uma extensa programação. Eu acho que sempre foi um desejo dos grupos que se mantiveram, que se constituíram, de ter um lugar. Porque a gente fazia, ao longo de várias décadas, fizemos espetáculos
se perdia os figurinos, se perdia o cenário. Em cada lugar, tu ia para a garagem da casa de alguém. Então, o lugar é uma forma de ancorar essa até a memória. E, aliás, falando em memória, a Terreira agora está passando uma dificuldade muito grande, Terreira da Tribo, com a perda de material guardado dentro do seu espaço, né? Então, esses lugares, eles... A Terreira foi inundada? Inundou. É. Eles estavam agora em mutirões de recuperação e pedindo ajuda financeira também, mas é todo um material de documentação, de memória, que fica espalhado. Por exemplo, a Mirna deve ser herdeira de algum material do Teatro Vivo. Eu sou herdeiro de material do TEAR, mas ele fica disperso, né? Fica com um, com outro. Então, um espaço, ainda por cima cooperativado, gerido pelos artistas, que não compete com o espaço privado, porque o espaço privado, os grupos locais têm muita dificuldade de pagar, né? Então, se tu pagar 2 fins de semana, tu vai à bancarrota, a não ser que seja um super sucesso. Mas os né? tradicionais daquele, por exemplo, voltou o Teatro de Câmara, né? Agora como Teatro Túlio Piva. Mas não para nós. É isso que eu ia dizer, não... Pro teatro ainda não. Não é uma gestão pública, como é que ficou para... Não. Em tese, ele é como o Araújo. Como é que vocês se candidatam para fazer uma peça? Não lá? sei, não me pergunte. Não se candidata. Não tem edital O ainda Araújo para... tem uma cota de datas Da para prefeitura, da então, prefeitura. Isso é o que eu sei, que o Teatro de Câmara, ele tem um grupo de datas também para a prefeitura. Mas, assim, tudo o que a gente sabe é de ouvir falar. Eu já ouvi falar que custa tão caro abrir o Teatro de Câmara para um espetáculo que a prefeitura não tem condição de fazer isso. Porque de equipamento de som, de luz, de pessoal... Era um local super acessível para todo mundo. Estava começando a fazer espetáculo, show. O Renascença, Sala Álvaro Moreira. O Renascença está debaixo d'água ainda. A água entrou, Jamile, ninguém foi nem limpar lá. Tá tirado lá. Ainda Não, ainda Mas não. assim, Nossa, o que eu digo que a crise é anterior é porque o Renascença e a Álvaro Moreira já estavam muito Muito sucateado. sucateados. É verdade. Muito. Quem se apresentou lá, o pessoal, às vezes o Porto Alegre em Cena dava uma ajeitada, os guris do Porto Verão Alegre botaram ar-condicionado, ajeitaram um pouco o chão, mas ele já estava mal. Olha que leva o nome atualmente Centro Municipal de Cultura Lupicínio Rodrigues, né? Nossa, É. não imaginava que ainda estivesse sem limpeza. Sem limpeza, não. E antes, como disse a Mina, antes mesmo já Muito estava bem, complicado, já estava muito bem complicado. atirado, assim, bem atirado. Então a zona, e eu falei antes do Extravaganza, que também é um espaço ali na Olinto de Oliveira. Está retornando, né? Está retornando com programação também do grupo, a partir de julho agora retoma a programação. Tem o Espaço Cuidado que Mancha, que também está retomando suas atividades. Teatro do Instituto Goethe, Mina, que é um teatro bastante utilizado também. Olha, eu fiz metade da minha carreira artística, eu fiz no Instituto Goethe. A última vez que estive por lá assistindo, inclusive um resultado de uma oficina, eu tentei saber, mas o espaço, o auditório, que foi todo reformado, está bonito, ele está muito dividido entre atividades diversas, seminários, alguma coisa de teatro, alguma coisa de oficina. Eu trabalhei no Marat Sade, eu era o baterista da peça, né, do Sousa e do Néstor Manafé. Só no Instituto Goethe foi mais de ano que a gente foi em cartaz. Mais de ano. E é um espaço que a gente sempre notou que o público adorava ir. Porque tinha aquele bar, porque é um espaço que um lugar ótimo, bem fácil, localizado. bem localizado e tudo. Mas eu não tenho muitas notícias. Um lugar que apareceu, que nos tem dado muito espaço também, apesar de ser privado, é o Teatro da Santa Casa, o Centro Cultural Santa Casa. Eles abrem editais de apoio aos grupos, eles têm suprido algo que o poder público deveria fazer, né? Garantir alguma grana para tu fazer um espetáculo inédito que quer estrear, então tem algum dinheiro para estrear, tem um fim de semana, com bilheteria revertida para o grupo. O próprio Terra Sem Mapa fez 4 apresentações lá, com muito êxito, foi muito bom, é um lugar cuidado. Então, o que a gente sente? O artista gosta de ir num lugar bem cuidado, ser bem tratado, que o público tenha uma boa acolhida. Essa ideia do encontro num bar que antecede um espetáculo, maravilhoso, um café, que seja um café.
Né? E o multipalco, São Pedro, agora com os novos espaços lá, por exemplo, Olga Reverbel, não são acessíveis a quem faz teatro no Rio Grande do Sul? A gente participou o ano passado de um primeiro, era um edital aquilo? Era um edital para grupos do interior e de Porto Alegre. Com apoio do SESC também. Com apoio do SESC também. Então era uma apresentação que a gente fez, mas honestamente eu não tenho muita informação. Eu acho que ali tem algum tipo de complicador que eu não sei explicar muito bem qual é. Eu acho que hoje em dia talvez seja mais fácil tu acessar o próprio Teatro São Pedro do que esses espaços ali, não sei. O Olga Reverbel, ele está se firmando, ele não tem, digamos, ainda um conceito de abertura, assim, eu acho, ele está pensado para abrir muito para os grupos locais, né? É um espaço com uma configuração alternativa. O Teatro São Pedro, eventualmente, em algum edital especial, os grupos locais têm acesso, senão não, porque não tem o que pague, né? Eles são muito caros. O próprio Olga, quando abriu, tinha um preço impagável, e depois modificou um pouco a política, porque não tinha como um grupo local ou do estado pagar uma diária daquele teatro. Ainda por cima, não tem uma aparelhagem, né, própria, tinha que locar, algo que ainda está por se firmar. É um espaço interessante, Inxalá, como dizem em alguns países, oxalá que ele se afirme com um espaço de performance, de criações alternativas também, porque ele não é um palco italiano tradicional, né? Eu acho um lugar que pode vir a ter uma oferta boa para os grupos locais, mas não está firmado. Então não temos assim muitas opções públicas, né? O quadro que vocês estão apresentando é de muita dificuldade para fazer teatro em Porto Alegre, por falta de apoio público, talvez por um certo desinteresse de um público mais moderno, mais Netflix, mais qualquer outra coisa do que teatro. É uma transformação ao mesmo tempo cultural, mas também uma falta de visão de política pública para apoiar o teatro. Talvez a gente esteja vivendo no teatro uma coisa parecida com o cinema, porque os cinemas também não estão... Né? Não. Eu acho que houve essa mudança, esse acesso mais fácil daquilo que está no teu primeiro local, que é a sala da tua casa, né? Enfim, eu acho que a gente tem conversado muito, acho que a gente está no meio de um processo que a gente não sabe muito bem o que ele significa e aonde que ele vai dar. Mas Terra Sem Mapa é lindo, as pessoas podem vir. Eu ia ao cinema uma vez por semana, principalmente quando tinha o Guion ali no Olaria. Eu ia praticamente todo sábado à noite, eu ia ali. Depois da pandemia, eu acho que eu fui ao cinema umas 3 vezes. Tu sabe o que é uma pena? Que eu estava direto... Os cinemas da Casa de Cultura, antes da enchente... estavam maravilhosos, eles estavam muito bons. Programação bárbara, o espaço todo renovado, e eu estava indo direto, estava indo como nos velhos tempos. Agora assim. É só em shopping. Agora... Tem o Vitória no centro, o Capitólio, e tem o Cine Bancários, que Cine Bancários é muito bom. Ali na ladeira, no centro. O Vitória acaba de fechar. Fechou? Recém abriu? Não. Já fechou? Hoje eu li a notícia de que ele voltou a fechar e que o grupo que cuidava... Não deu certo, então. Não, foi prejuízo do início ao fim. Mas também, assim, não vamos também ficar só na parte lamentável que o teatro não traz. Sim, o teatro traz, tem espetáculos com muito sucesso, não são os que a gente está fazendo no momento. Nós temos muito êxito de crítica e de apreciação. Não temos um grande público mesmo, porque a zona tem um espaço restrito, né? Tem no máximo 60, 70 lugares. Mas tem alguns grupos que estão fazendo comédias que estão tendo muito êxito, né? Então, também não podemos falar por toda a produção local, mas tem gente que consegue um público, né, mais variado, mais mas o teatro local de Porto Alegre, ele tinha um público assim, local sempre teve, né? E eu acho que tem. Às vezes eu acho que é difícil acessar a informação
Onde é que as coisas estão acontecendo? Onde é que as coisas... Eu acho. Porque é isso um pouco que o Sérgio diz. Daí tu segue o Sérgio no Instagram. Bom, daí tu sabe o que o Sérgio está fazendo. Daí tu segue o Juremir, sabe o que o Juremir está fazendo lá no outro. Mas assim, essa tarefa, essa linda tarefa, né, que o jornal tinha onde eu mais consigo ver, que tinha um repórter cultural que fazia essas coisas. O que mais né? me mostra ainda essas coisas que está acontecendo é o Roger Lerina na matinal. Sim, o Roger faz isso. O Roger, ele te dá, mas realmente, é difícil hoje tu conseguir alguém que concentre, tá, cada um com a sua tribo, né? Cuidando da sua segmentação. Tá um pouco isso, sim. Então é isso, eu acho que o Matinal tem feito um trabalho muito bom pela cultura local também, na divulgação. O Matinal, o próprio Sul 21. Sul 21 também. O Nonada, que também é um espaço que está trabalhando especificamente com as questões culturais, são possibilidades de acesso à informação. Né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, assim, de curiosidade existencial. Quando eu morava em Paris, várias vezes eu fui no Teatro de la Huchette, no Quartier Latin, ver as peças do Ionesco, a Lição e a Cantora Careca, que estão em cartaz desde o final dos anos 50. Desde o final dos anos 50 elas estão em cartaz, os atores envelheceram, morreram, vieram outros e está em cartaz. Eu acho que eu vi umas 4, 5 vezes, assim, até para ver em momentos diferentes, só para ver como é que era, se a interpretação seria igual. Então eu sempre tive essa curiosidade, como é que é fazer de novo? Cada vez é diferente. Eu entrevistei alguns dos atores lá na época, não, todo dia é diferente, é totalmente diferente. E como a minha carreira teatral terminou cedo, quando eu era adolescente eu escrevi a peça, interpretei a peça e fui fichado da Polícia Federal. Terminou a minha carreira. A primeira peça? A primeira peça. Tem longa tradição. No fim da ditadura. Então já terminou ali. Aí eu fiquei com essa dúvida. A cada vez é realmente diferente? Eu creio que sim. Acho que é diferente. Tem uma frase muito linda do Peter Brook, que foi um grande encenador, um grande pensador, diretor de teatro inglês, mas que adotou Paris como o seu lugar, que ele dizia que o teatro é mortal, que ele morre toda noite para renascer no dia seguinte, né? Por quê? Porque ele acontece justamente ali, naquela circunstância. Estávamos nós, tu, as outras pessoas, e aconteceu de uma determinada forma. Então, claro, por mais que a gente poetize né, existe uma base que é claro que a gente trabalhou para isso, para que esse roteiro se mantenha, para que o que tem que ser dito seja dito. Mas a cada noite, ou dia, enfim, mas a cada apresentação, as circunstâncias são outras, porque está todo mundo vivo ali. Né? Os atores estão vivos respirando naquele momento, o público está vivo ali. Bom, um tomou um drink no bar, o outro veio de cara amarrada, não conseguiu estacionar, enfim. Então, assim, você olhou para mim quando eu consegui estacionar. O estacionamento é contigo. Eu perguntei direto no teatro, como é que é para estacionar? Já é fácil. É fácil. Enfim, então eu acho que é uma coisa, uma das belezas, eu acho, do teatro, e é uma beleza deste ofício, que é sempre correr o risco, né? Cada noite é um risco, né? Porque o risco de esquecer o texto, meu pânico seria para fazer teatro ficar em lembrar o texto, eu ia esquecer tudo. Eu não consigo. A gente treina, né? Tem formas de treinar, mas tem essa possibilidade de falhar uma frase que escapou, não disse aquilo. E aí o que faz? Aí, se possível, disfarça. Para isso, tu é um bom ator, né? Improvisa. Ou improvisa. Quando a gente criou o trabalho, nós não tínhamos, nós temos uma iluminação muito bonita, que ela dá uma ambientação muito especial para o trabalho. Foi um ganho lindo que a gente teve, que é a luz do Ricardo Vivian, porque não tem cenário, não tem nada, né? Não tem nenhum objeto, nenhum cenário, só tem a iluminação,
a música. E as vestimentas de vocês trocam durante o espetáculo? A mesma roupa? A roupa básica, que é uma roupa criada pela Rô Cortinhas, com a ideia de que, assim, eles tiveram que sair de um lugar, não tiveram muito tempo nem de preparar uma mala. Eles não são necessariamente refugiados, mas... A água estava chegando rápido, eles tiveram que se mandar. Tiveram que sair. Saíram com aquelas roupas, né, que tem um certo caráter. E como a gente foi de vários teatro em teatro, a gente foi fazendo fotografias assim na porta dos teatros. Cada vez que queria divulgar, a gente fazia uma nova divulgação, uma nova imagem, eles chegando na porta da Santa Casa, das casas antigas, na entrada da Câmara Municipal. Ou seja, eles, os dois personagens, são passantes, são migrantes, né? Mas o que eu vinha dizer que era... sobre cada noite. O que faz quando esquece? Cada noite, quando esquece. Como eles têm autonomia, a gente sempre brinca que caso a gente se esquecer, a gente pode dizer, Luba, o que era mesmo que tinha? Porque eles têm uma vida independente. E como eles começam o espetáculo, vou dar um spoilerzinho. Que eu tinha que dizer mesmo? No início do espetáculo, a gente conversa com o público, vem chegando pela área do bar e a Luba avisa, agora então nós vamos começar. Ou seja, tem um para-teatro acontecendo. Eles estão ali, eles vão contar esse teatro, eles se encarnam no que eles têm que dizer e depois eles voltam ao estado... Eu gostei daquele aviso, Mirnas, assim, ninguém sentou na primeira fileira. Aí ela disse o seguinte, você pode sentar aqui, a gente não chama ninguém. Porque tem gente que teme. Teme. Na Terreira da Tribo era tinha esse chamado. Não, tem espetáculo que agride, mas não, aqui a gente não chama ninguém. E agora me lembrei de um assunto que vocês falaram sobre a direção. Os personagens, muitas vezes a Luba queria criar uma cena, ou o Vroom, né, os personagens, e o outro personagem saía da cena, saía do palco, se sentava num banquinho para assistir e para dirigir de fora. Então a gente também trabalhou com essa figura do diretor externamente. Então eles têm uma liberdade em relação à criação do espetáculo, que é, se por acaso a luz não entrar, e tem momentos que a gente rompe essa realidade e vai lá e fala com o técnico. A Mirna fala uma hora com a personagem, né? Fala com o técnico, eu também falo com o técnico, digo, acende uma lâmpada para ela, cria um outro universo. Tem a cena e tem a presença dos técnicos, está ali. Todo o recurso cênico está muito presente, ou seja, nós não fazemos de conta que aquilo é um mundo totalmente imaginário, né? Então tem essa liberdade. Esqueceu... Ou pergunta para o colega, tá, mas o que era mesmo que tinha que dizer? O colega colabora e eles continuam. Eles têm inventa. Ou inventa. Ou então o público também não sabe exatamente o que vai acontecer. Se não é nada grave, vai adiante. Que é a trilha sonora original do Gustavo Finkler. Isso. O Gustavo, não sei se tu te lembra, o Gustavo é daqui de Porto Alegre, morou muitos anos, ele era do Cuidado que Mancha, do grupo Cuidado que Mancha, premiadíssimo, com vários açorianos, vários tibicoera. Ele foi para São Paulo, hoje ele vive lá, faz parte de um grupo musical de lá, e ele colaborou conosco na criação também de alguns dos momentos que a gente foi apresentando para ele. Aqui a gente queria, é muito bonito, porque assim, aqui a gente queria um som da chuva, mas a gente não queria o som da chuva. A gente até testou, botamos efeitos especiais de chuva, mas a gente não queria a chuva propriamente dita. A gente queria a ideia de chuva. E ele compôs uma música que para nós é a chuva. Enfim, então, e ele é muito acostumado a trabalhar para teatro. Trabalhou muitos anos com teatro, então é muito lindo. Eu acho que a gente está, importante dizer que a gente está muito bem cercado nesse trabalho. Próxima vez contem com o Nando Gross, que está numa fase musical, criativa, intensa. É mesmo? Voltando? E boa. Sim, estamos... Tá voltando? Já essa semana, inclusive, Porto Alegre Tintana, uma nova versão está saindo aí, bacana, depois do que aconteceu. Mas estou com um trabalho novo aí, tá no Spotify, em outros lugares aí. Viu? Então, massa. E tava vendo também a Adriana, né? A Adriana Marchiori, que faz essas fotos que tu estava falando, Sérgio, na frente dos teatros. A Adriana, essas aí, assim, constantes, não, ela fez produção para cenas mesmo, né? As primeiras fotos,
ela fez conosco lá no Estúdio Extravaganza, e agora temos uma bateria novíssima de fotos, feita semana passada, já com luz, porque a primeira vez que ela foi fotografar, nós não tínhamos tudo ainda, né? Tínhamos os figurinos. Então, agora ela fez, nós ensaiamos, e ela foi tirando fotos durante o espetáculo de ensaio. Então, temos uma bateria nova. A Adriana Marchiori doou o seu trabalho, é uma generosidade incrível, agradecemos muitíssimo esse apoio também. E nós temos, assim, uma equipe que pegou junto, sabendo que era risco, né? Que os personagens não tinham edital, os atores também não têm edital. Então, tem a Renata Stein, ela é atriz e ela trabalha conosco, ela cuida muito da parte gráfica e das redes, né? O Leandro Celister, que fez essa arte linda do nosso trabalho, que a gente está usando como identidade visual. Falamos já na Bruna, Paulinho, que está fazendo a assessoria. Minha ex-aluna. Sua ex-aluna. Isso. O Ricardo e Fabi Santos, é a Fabi ou Fabi? Fabi Santos o e o Ricardo criou, o Ricardo Vivian criou e também operou várias vezes para nós. A Fabi Santos também opera a luz para nós. Nos espetáculos. É na luz aqui. Mas faltou dizer alguém. A iluminação do Ricardo tá com Carlos Modinger. Colaboração artística. Então, porque chegou num determinado momento do processo de trabalho que a gente sentiu necessidade de ter alguém conosco. Não necessariamente um diretor, mas ter alguém que estivesse junto, que olhasse de fora. E o Carlinhos a gente já conhecia, ele tinha uma longa trajetória também de grupo, de improvisação, então ele aceitou e veio, e está até hoje conosco trabalhando. Gente, o nosso tempo se estourou, terminou, tá aqui, ó, estamos falando há 55 minutos. Dale. Eu quero só deixar aí os 2 minutos finais aí para vocês, para fazer o convite pro pessoal ir no teatro. Isso. Zona Cultural, Avenida Alberto Bins, número 900, esquina com a Barros Cassal. Tem estacionamento na rua, tem um rapaz que fica na entrada e nós fazemos sextas e sábados às 8 da noite, domingo às 6 da tarde, e convidamos para o bar também, porque é uma forma da gente se reencontrar. Dá para chegar um pouco antes, ficar no bar, exatamente, depois do espetáculo ficar conversando no bar. Isso, então, a bilheteria e o bar abrem 1 hora antes, né? Na sexta e no sábado às 7, no domingo às 5. A gente tem ingressos antecipados também pelo Simpla. Muito bom. A memória é terra sem mapa, sem contorno, sem fronteira. E, no entanto, ela existe. Existe. É a memória. E também temos uma lojinha com produtos com a identidade visual, cuja venda será revertida para artistas da cena. Então, nós também estamos ajudando pessoas com a venda tem caneca, eco bag e caderninhos. Então, apreciar a nossa produção. Muito bom. Muito, beleza. Tem que ir. Eu gostei muito. Olha aí. Muito obrigado. Tu vai passar uma semaninha fora agora, professor? Semana que Não vem. é Cidreira, né? É Paris que tu vai, né? Vou à França. Vai à França. Mas volto. Volta. Vou nesse sábado, volto na outra sexta. Na outra sexta já está de volta. Isso. Este programa a gente vai rodar no sábado seguinte, né? Esse vai ser no outro sábado, é verdade. Não, vai ser no sábado seguinte. Aqui? No sábado seguinte. Não, tá tudo. Tudo dominado. Tá tudo dominado. É que o Juremir vai fazer essa. Tu vai à universidade lá, Juremir? Eu participo do conselho editorial de uma revista acadêmica que se reúne 2 vezes por ano. Não é o Macron que está com alguma crise e te chamou para ajudar, não é nada disso? Não. Macron, ele está precisando de ajuda, mas eu não vou dar ajuda a ele. A minha ajuda não irá. Ele que se vire. Ele que criou essa confusão, ele que resolva. Mirna Spritzer, Sérgio Lunk, muito obrigado pela presença, sucesso para vocês. Tá bem? Tá aí o convite, gente. Ali na Alberto Bins, né? Esquina Barros Cassal. Esquina Barros Cassal. Te esperamos também. O Juremir já foi. Juremir de Uber e eu posso com o meu carro que tem onde estacionar tranquilo. Isso. Vai de carro. Até o dia 30. Até dia 30 agora de junho. Isso. Tá, perfeito. Então, valeu, gente. Semana que vem a gente está de volta. Tchau, tchau.